Estamos no ar. Entra aqui. Muito boa tarde, 1h02, dia de sol aqui em São Paulo. Boa tarde, Lu. Boa tarde, Eli, tudo bem? Tudo ótimo. Mais uma semana, graças a Deus. Eu adoro segunda-feira. Semana curtinha essa, Semana né? curta, melhor ainda. Hoje já é terça, entendeu? Né? Praticamente. Já é terça-feira. A gente está aqui ao vivo, eu e a Lu, pelo facebook.com/papocomelas oficial. Nosso Twitter é o @papocomelas, o Instagram é o @papocomelas oficial e o YouTube é .com/papocomelas oficial. A gente não está transmitindo ao vivo pelo YouTube, mas o vídeo vai ser adicionado no canal até o final do dia. Hoje a gente está sem WhatsApp, mas quem quiser mandar uma mensagem, faz como? Tem que mandar para o WhatsApp 11 95389 1984. 95389 1984. Mas manda também aqui pelo Facebook, a gente está de olho já nas nossas redes sociais. A gente está convidando você para participar, mandar mensagem para a gente vai falar sobre os temas que chamaram a atenção da gente nesses últimos dias. A gente teve aí vários assuntos repercutindo. Teve a menina lá que conseguiu fazer uma imagem do buraco negro. Buraco negro. Primeira imagem que a gente teve, tinha só ilustrações, ela conseguiu fazer uns dados aí, fazer uma interpolação de dados e conseguir essa imagem. O que você trouxe também de informação, Lu? Eu trouxe o desabafo da Luana Piovani, que ela é conhecida pela sinceridade peculiar Né? e a ferradura nova que ela troca dia sim, dia também. O dó. E ela foi viajar para Paris com os filhos. Ela tem 3 filhos, né? Um mais velho e depois um casal de gêmeos, que são frutos do ex-marido, né? Casamento com o ex-marido Pedro Scooby. E ela foi para Paris e ela desabafou dizendo como é difícil. Ela não falou com essas palavras, né? A Luana, ela tem um vocabulário mais peculiar, que a gente vai falar depois. Mas ela disse como é difícil viajar com criança. É difícil. É difícil. 3 ainda. Não, e sozinha realmente é uma malabarismo que tem que fazer. Não, assim, Oli, Ela ela tem babá, né? Ela mas tem babá, mas mesmo assim, sabe? Mesmo assim, são 3, é difícil. Com babá, sem babá, é difícil, gente. Vamos parar de romantizar a maternidade, que o buraco é muito mais embaixo. Não é tão fácil assim. A gente vai falar também de uma situação de uma mulher no Paquistão que foi agredida pelo marido porque ela não quis dançar na frente dele. Isso aí é difícil, essas né? culturas são tradicionalmente, né? Tradicionalmente, aliás, Sim. machistas. Apesar de a mudança vir a passos lentos, né? Tá querendo mudar, mas ainda a gente vai ter, infelizmente, a gente vai ter muita notícia sobre desse tipo de notícia ainda vindo de lá. Exato. Né? Você tem um assunto legal também dos robozinhos? Sim, volta às aulas aos 90 anos. Os idosos que decidiram voltar a estudar quando, assim, né, já tá com a vida vivida, vamos dizer desse jeito. E aí decidiram, a gente vai falar aqui, ou correr atrás de um sonho, não é nem a questão de exercer uma nova profissão. Alguns até exercem, viu, Li? Mas é aquela questão da autorrealização, que é muito importante em qualquer idade. Né? E é mais uma para a série aí, nunca é tarde para começar. E tem por último aqui, se der tempo, a gente até falou na semana passada, falando da qualidade do sono, falou que o sono da mãe só se recupera 6 anos depois de ter um bebê. Aí a gente esquece que tem outro, né? Boa, a gente fez isso. Quando chega no 6º ano primeiro, a gente fala, nossa, legal, meu bebê é muito bonzinho, aí tem outro. Aí lembra por que demorou tanto. É sempre assim, né? Não, mas aí fechamos a fábrica já, não vem outro daqui a 6 anos não, gente. Então a gente vai dar uma pausa aqui rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Manda mensagem, não sai daí não.
Estamos de volta aqui na Rádio Show Papo com Elas. Você pode mandar sua mensagem para o nosso facebook.com/papo com elas oficial. Manda, conversa com a gente já tem um pessoal aí assistindo. A gente pelas redes sociais, tem bastante gente também ouvindo a gente pela rádio. A gente agora não está conseguindo ver as mensagens do WhatsApp, mas manda também, que aí à medida que for passando, a gente lê quando estiver na mão. Quando estiver na nossa mão, a gente vai ler. A gente tem vários assuntos aí para repercutir, coisas que aconteceram. E o assunto que me chama muita atenção é ciência, sempre, né? Quando fala em ciência, eu já fico de orelha em pé. A antena já levanta. Opa, ciência, mulher na ciência, então... Melhor ainda. Melhor ainda. E a semana passada a gente foi bombardeado com a primeira foto de um buraco negro. Mas aí a gente quer saber, né? Muita gente já sabe quem está por trás dessa foto. Né? Os algoritmos que montaram a primeira imagem do buraco negro foram criados com a ajuda de uma cientista de 29 anos. Menina. Pra ciência, menina mesmo, porque é uma coisa, a ciência é muito demorada, né? Sim. Nada é pra já, tudo exige muito protocolo, muito teste, muita pesquisa. Então, 29 anos... Você falou certo, muita pesquisa, são às vezes anos e anos de pesquisa, óbvio, ela pegou pesquisas já que estavam sendo feitas, foi melhorando, né? alguns processos, mas ela tem 29 anos, é Catherine Louise Bowman. É formada em Engenharia Elétrica e Ciência da Computação pelo Massachusetts Institute of Technology, o MIT, nos Estados Unidos. Ela tem 29 anos e, apesar de não ser formada em astronomia, que a gente sempre espera, né? Um astrônomo, um astrofísico, o Neil deGrasse Tyson, que ficou famoso, né, por falar... Mas o papel dela aí, né, no buraco negro, era outro, né? Era outro. Ela não ia descobrir, ela tinha só que ajudar a mostrar, né, a tirar a foto do buraco negro. Né, a Bowman atualmente faz sua pesquisa de pós-graduação no Centro de Astrofísica Harvard Smithsonian. E nesse ano ela começou a dar aulas no Departamento de Ciências da Computação e Matemática da Caltech, no Instituto de Tecnologia da Califórnia. A pesquisa dela, com a aprendizagem de máquinas e algoritmos, providenciou aos astrônomos do projeto as informações que os radiotelescópios não eram capazes de captar no espaço. Segundo o site GunIT, a Catherine Bowman foi a pesquisadora responsável pelo desenvolvimento de um dos vários algoritmos usados no projeto. Então, ela não foi a única, teve uma equipe muito grande. É bom a gente ressaltar isso, saiu, né? Antes de eu vir pra cá, eu tava dando uma olhada, passando lá no Facebook, e tinha uma notícia falando exatamente isso. Que ela tinha publicado uma foto no Instagram dela mostrando a quantidade de hardware que ela precisou para computar aquela foto. Exatamente, para computar, para conseguir preencher as lacunas para o desenho sair daquele jeito que saiu. Exato. Então, assim, estava falando nessa reportagem que duas informações equivocadas estão sendo veiculadas, que as pessoas não entenderam. Não é que está sendo veiculada, é que as pessoas não entenderam. Primeiro falando que ela era a única a ter descoberto, conseguido fazer... Não foi. Ela faz parte de uma equipe com mais de 200 pesquisadores, cientistas. É uma coisa bem interdisciplinar mesmo. Cada um tem seu papel, tá? E segundo, que ela foi a responsável pelo algoritmo que conseguiu chegar à imagem. Também não, foram milhares de algoritmos criados. Assim, ela fez uma parte, outro cientista fez outra parte, outra cientista... Mas é uma equipe, e o papel dela dentro daquela equipe foi fundamental, mas não foi só ela que fez isso. É bom ficar bem claro que uma pessoa só não faz ciência sozinha. A ciência é feita do conjunto de várias pessoas, da interação de vários conhecimentos também. Então, cada um agrega um pouco num projeto, numa pesquisa, para daí a gente conseguir integrar e ter um resultado final. A gente vê até... É muito fácil a gente verificar isso quando a gente vê premiação Nobel. Sim. Às vezes são 3, 4 pessoas que realizaram um único projeto, e isso são os que estavam encabeçando. Os autores, né? Os autores do projeto, os doutores que estão lá, sendo que às vezes eles são orientadores de muitas outras pessoas, existe muita gente que é estudante, que está fazendo pesquisa e que acaba sendo também ferramenta para auxiliar nesse projeto, nesse processo que vai ser o resultado, que pode ser alguma coisa genial, como foi o caso da Catherine, que acabou fazendo esse algoritmo aí junto com outras pessoas para conseguir verificar a existência do buraco negro. E um dos principais problemas para montar as imagens é a diferença do momento de chegada
de um mesmo sinal astronômico a 2 telescópios diferentes, já que o caminho feito por eles passa pelo que os astronomistas chamam de ruído, tanto da atmosfera da Terra quanto do resto da galáxia. A gente acha que o vácuo, né, todo o universo é aquela coisa primarásio, não. Não. Tem muita coisa acontecendo. Exato, ao mesmo tempo. Então, é exatamente isso. O que ela fez? Com o algoritmo, um dos algoritmos que ela criou, ela foi pegando sinal por sinal, um pedaço daqui, um pedaço dali, para montar, para conseguir chegar na... Exato, conseguir... É um quebra-cabeça cósmico, né? Espacial, para conseguir chegar naquela imagem lá. E assim, é um feito, assim, contando, as pessoas me parecem, assim, talvez não tenham não consigam enxergar a dimensão do feito. Mas isso é um feito. Sim, muito grande. Se for considerado o avanço que a ciência teve, a gente pisou na Lua há 50 anos. Ó, vou fazer agora, no meio do ano, 50 anos que o homem pisou na Lua. E desde então, a quantidade de avanços em tecnologia, a evolução da astrofísica, o conhecimento que a gente conseguiu adquirir nesses 50 anos são infinitos. Né? Muita coisa que a gente está conseguindo descobrir, a gente já... Muita gente fala, a gente está preocupado com o fora sem se preocupar com o está dentro. Não, tem muita gente fazendo pesquisa também pelo planeta. É que demora, né? É o que a gente está falando. Assim, eu acho que em breve, assim, na próxima década, vão aparecer um monte de coisa que a gente nunca imaginou que existia, mas coisa que já vem sendo estudada há décadas também, como você falou, depois que o homem foi para a Lua. Inclusive, na foto que a Catherine postou no Instagram, ela colocou o MIT, né? Colocou a foto dela com os hardwares e a foto da física. Sim, você viu isso? Responsável por enviar o homem à Lua. Só que o dela não era hardware, porque não tinha ainda. Mas que aquele monte de papel, de bloco, assim, dos cálculos que ela fez à mão, que contribuíram para o homem chegar à Lua. Então, assim, é um feito histórico, assim, astronômico. Olha o trocadilho, é um feito astronômico. Não foi a única, né? Lembrando que a gente teve aquele filme também... Escrito nas Estrelas. Mostrando uma série de mulheres que auxiliaram também no cálculo. Falando, não foram só mulheres, mas a gente está querendo mostrar aqui... Que a gente tem papel, ela tem um dedinho. A gente tem tem um pezinho lá dentro. Sim, a gente tem uma importância na ciência que é preciso valorizar. Sim. Né? Eu lembro sempre da Marie Curie, que foi a única mulher que ganhou o Prêmio Nobel de Física e de Química. Então, a gente precisa valorizar o papel da mulher na ciência. E eu acho que é importante mostrar um feito desse de uma menina de 29 anos, porque incentiva outras meninas que, de repente, gostam do assunto e se sentem até desestimuladas, né? Exato. Filha, você vai fazer ciência, né? Poxa, ciência não é uma coisa muito valorizada, não é coisa para menina, vai saber. A gente não sabe, não né? É valorizado aqui no país. Mas a ciência, assim, todos, não só da astronomia aqui que a gente está falando, mas a Catherine, ela é mestre em ciências da computação, Sim. né? Então não é só astronomia que a gente está falando. Não. Falando de outras ciências, né? Porque, como você disse, cada um tem o seu quadrado e juntos, né? Juntos conseguem tirar a foto do buraco. Tirar a foto do buraco. E lembrando que tem uma série de mulheres também que estão, mulheres e homens que estão fazendo pesquisas também para coisas aqui dentro do planeta. A gente acha que só fora que está sendo visto, é aquela coisa que eu falei, uma preocupação tão grande com o que está acontecendo fora e aqui dentro do planeta está sendo destruído. Não é assim. Tem muita gente fazendo ciência para o que tem ainda e para melhorar o que tem. Em relação ao aquecimento global, em relação ao uso de combustíveis que agridam menos ao ambiente, em relação também a problemas de saúde. Descobertas, a medicina tem muito investimento, muita pesquisa. Em breve a gente vai ter aí solução para um monte de coisa que hoje a gente acha impossível. É igual quando a gente fala, Lu, de alguém que faça alguma causa animal. Né? Vamos fazer uma comparação bem básica mesmo. Olha, nossa, mas ele está preocupado em salvar gatinho, cachorrinho, com tanta criança morrendo de fome. Tem gente para tudo. O que importa é a gente dedicar o nosso tempo a fazer o bem para alguma causa. Exatamente. Lembrando que há várias causas sendo atendidas por várias pessoas. E assim, eu acredito também que mesmo a gente está sempre unido, todos nós estamos interligados, até com os animais. Sim. Então, se você não cuida
A mesma coisa, se você não cuida da natureza, você não cuida dos animais, o homem perece. Sim. Então tem que todo mundo estar no mesmo barco, todo mundo tem que cuidar de todo mundo. Ninguém solta a mão de ninguém. Não, ninguém solta a mão de ninguém. Até a questão é que a gente tem visto aí a diminuição muito grande do número de abelhas. E lembrando que as abelhas são responsáveis por 70% da polinização, ou seja, 70% da dispersão de pólen, da troca de material genético das plantas para fazer alimento é feito por abelhas. Sim. E elas estão em risco. Também vi uma matéria hoje falando de pássaros, aves que também são polinizadores, estão sofrendo com o uso de agrotóxico, isso não só aqui no país, mas em outros lugares que ainda se usa algum tipo de agrotóxico. E isso é realmente preocupante um pouquinho. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque o alimento existe, a gente precisa fazer com qualidade para que dê para todo mundo. E a gente sabe que tem alimento para todo mundo. O que precisa é uma melhor distribuição. Sim. E aí o uso de alguns insumos na agricultura tem prejudicado algumas espécies animais. E é isso que a gente precisa da ciência para ajudar a gente nessa questão. Exatamente. Tem também a mobilização em massa, universal, que está sendo feita para a limpeza dos oceanos, né? Que a gente tem visto os casos dos animais marítimos, né? Que tem tartaruga, tubarão, peixe, baleia, que tem a baleia que apareceu morta com uma quantidade de plástico no estômago, a tartaruga enforcada, com canudinho enfiado no narizinho. É uma judiação, mas assim, isso contribuiu para que houvesse essa mobilização e a coisa está acontecendo. Talvez não na velocidade que merece, né, que a gente espera, mas o importante é a gente criar consciência. Acho que significa que nas gerações futuras, né, isso não será mais um problema, assim a gente espera. Essas coisas serão muito mais valorizadas do que nós, as gerações antigas, não valorizaram. Sim. E que nós agora estamos começando a voltar, né, estamos começando a voltar a valorizar. Isso aí. Mas lembrando, né, que esse momento da Kathleen foi um momento histórico, foi o maior registro científico do século XXI que foi feito por uma mulher. Então, faça por uma ciência, menina. Uma menina. Faça uma ciência como uma garota. Muito bem, é isso aí. E aí, nós temos tempo? A gente tem 5 minutos ainda, eu quero que você discorra sobre a Luana Piovani. Vamos mandar beijos para quem está assistindo aqui. Olivia Nunes está assistindo aqui. Eu tô aqui. Um beijo pro Babá, que tava com o Luiz Roberto Nabeiro. Tio da Patrícia, lembra da Patrícia? Sim. Então, o Babá tava aqui. A Bianca. Oi, Bi. Tudo bem? O Gerson, meu primo lindo, primo gato. Beijo, Gerson. Bom, vamos continuar aqui. Luana Piovani. A Luana Piovani, ela foi para Paris e reclamou que viajar com crianças é insuportável. Foi uma matéria que saiu em um monte de lugar, mas eu peguei, li essa matéria completa aqui no R7. A Luana Piovani, todo mundo sabe, uma atriz, né? Ela já não tá tão aparecendo tanto como ela costumava. Ela teve um auge, né? Ela tá morando em Portugal. Depois, acho que ela, do divórcio, sim, ela foi com os filhos morar em Portugal. Mas a Luana Piovani, ela é conhecida por não ter papas na língua, né? Ela solta aí os sincerões dela nas redes sociais. Vira e mexe, ela tá criando polêmica, né? E na semana passada ela postou um vídeo no Instagram que foi até engraçado para quem assistiu. Depois fui ver o vídeo dela, que no dia mesmo eu não vi, fui ver depois. É até engraçado porque assim, o jeito que ela fala, né? Ela usa umas palavras que talvez, se fosse eu reclamando, não falaria daquele jeito. Mas assim, o sentimento é o mesmo. Tanto é que a repercussão na rede social, ela teve muito apoio. Sempre tem aquele que é do contra, tem o homem que não é mãe, o homem que não é mãe que vai lá dar palpite. A gente sabe que por mais presente que o pai esteja, não é a mamãe, já dizia o Babysauro, né? Mas enfim. E ela postou então esse vídeo no Instagram contando a sua experiência em viajar com os 3 filhos a Paris. Ela tem um filho mais velho, Dom, e tem gêmeos, o Ben e a Liz. Então a Luana disse que os 3, Dom, Ben e Liz, tumultuam os passeios e não respeitam as ordens que ela dá. Ela ainda falou o seguinte, abre aspas, não tem nada mais insuportável do que viajar com criança. E olha que eu tenho 3. Eu acho que estou com essa decisão tomada. Não dá para viajar com esses sacis que eu pari, de jeito nenhum. É o que eu tô falando. O jeito que ela fala, né? É que causa aquele espanto, assim, pô, tá chamando o filho de saci. Mas a gente sabe, né, gente? A gente sabe.
que na hora do vamos ver, na intimidade do nosso lar lá, a gente tem vontade de falar, gente, criatura, por que você tá... Exatamente. A Luana ressaltou que quando viajou à cidade e tinha apenas o Dom, que era o filho mais velho, a visita foi muito mais sossegada. Ela disse o seguinte, abre aspas, ele era sozinho, ficava dentro do carrinho, amarradinho, né? A impressão que amarrou, coitado, né? Foi difícil, porque estava meio frio, meio chuvoso, mas ele era sozinho e ficava no carrinho, explicou. Com esses 3, ela continuou, a gente tem que andar nessa calçada cheia com gente mal-humorada, pastorando, porque os sacis vão olhando para tudo, menos para frente. Sim. Ou quando estavam olhando para frente, tinha que ter olhado para o chão, porque caiu. É de matar. Gente, foi o que ela comentou. Luana ainda falou que da próxima vez os 3 irão de excursão. Eu jogo eles lá, pago, dou uma mala e pego na volta. Porque não dá. Deus me livre. Foi o que ela disse. Então ela se separou do Pedro Scooby, né, que é um surfista, e está morando em Portugal com os filhos. Aí o mais legal ali, que é quando surge esse tipo de postagem, é os comentários. Sim. Você começa a ler os comentários, primeiro que você se identifica, né? E você vê ali como que repercute, como que maternidade não é brincadeira, não é bolinho, como dizia a outra da novela lá. Então, assim, as postagens, ela teve até o momento 17 mil comentários. E eu separei alguns comentários aqui que foram os destaques. Então, por exemplo, a Valéria Cesped, ela comentou o seguinte, aquela vontade de devolver para a mãe, e aí você lembra que você é a mãe. Né? Não tem para onde mandar mais a criança. Você já tá com ela, que ela é sua. Não dá para devolver. Não dá para ir lá e reclamar. Não reclame aqui. Não né? Tem como. A Daiane Pereira comentou, só li verdades. O povo precisa parar de romantizar a maternidade. Não tem nada de fácil. Pelo contrário, é muito difícil, cansativo, exaustivo. É um jogo de paciência. Agora, para quem tem 30 babás, é tudo lindo, perfeito e maravilhoso. Pode viajar até para Marte. Bom, Daiane, pelo visto, não. Porque eu não sei se ela tem 30 babás, mas acredito que pelo menos uma ela deva ter. E mesmo assim tá difícil, né? Então... é difícil, né? Porque assim, a babá tá ali para auxiliar, mas a questão de educar é da mãe, é a responsabilidade da mãe. Então ela se sente responsável e é a responsável de fato pelo comportamento das crianças numa viagem, em qualquer circunstância. E assim, gente, eu acho que se você tem condições, não tem nada errado você pagar uma babá. Entendeu? Não tem nada errado. Do mesmo jeito que eu sou mãe, eu tive que trabalhar, deixei meus filhos com a minha mãe durante 1 ano, depois coloquei na escola, pequenos, com 1 ano e pouco. Tenho as minhas primas que deixaram, minha prima, Patrícia, deixou a filha com 4 meses no berçário. A gente se vira como dá. Exatamente. Entendeu? Não tem como. Eu, Luciana, se eu tivesse dinheiro para pagar uma babá, ou escolher entre a babá e a escola, eu acho que eu até preferiria colocar na escola. Certo. Por ter uma estimulação, Sim. ter um preparo e estar com outras crianças, apesar dos contras também, que a criança fica mais debilitada, tá sempre, tem aquela fase que fica... uma série de alérgenos e de tem aquela fase, né, os primeiros anos ali, até os 3 anos, que o sistema imunológico não está totalmente desenvolvido, talvez seja até mais, eu estou falando da minha experiência, mas que você está sempre correndo em pediatra, porque está doente, está com febre, está com dor de garganta, dor de ouvido, isso acontece, mas não é fácil para ninguém, nem sem babá, nem com 10 mil babás, não é fácil para ninguém. Aqui a Zita Adriane comentou o seguinte, quando viajo com eles, eu penso, o que eu estou fazendo aqui com essas crias, meu Deus? Por que não fiquei em casa? Quando viajo sem eles ai, que dó que não estão aqui para verem isso. Eles gostariam tanto, vai entender. Mas você sabe que viajar, não viajar com a criança, ficar com a criança em casa, também não é bom. Não é bom porque a criança vai ficando naquela coisa, ela precisa sair, ela precisa ter estímulo. Eu sei que, assim, hoje, de manhã, meu marido foi levar minha filha no dentista, e aí o meu filho, mãe, vamos descer também, vamos sair, por favor. E ele, assim, querendo sair, aquela coisa que a criança precisa ver gente, precisa ver rua, precisa dessa troca de energia também. Porque a criança trancada dentro de casa fica louca, né? A criança não sabe o que fazer. O espaço acaba sendo muito reduzido, ainda mais os apartamentos hoje em dia são muito pequenininhos. Mas é difícil, né, Oli? Assim, a gente
Tudo bem que hoje a gente ainda, na segunda-feira especificamente, nesse caso específico, a gente ainda teve um final de semana que você dá aquela descansada. Mas é difícil você chegar do trabalho, né, cansado, estressada, e aí a criança vem pedir, né? Você não quer falar não, mas você não tá aguentando, né? Você quer cansar, você tá cansado, você quer descansar. Porque a gente chega em casa e não acaba ali, né? Não acaba ali. Então, exatamente. Então, o segundo turno, né, que é o de casa, você tem que dar banho, janta, pôr para dormir. Antes de dormir, fazer lição, estudar para a prova. É difícil. Quando você tem adolescente, você tem que perder meia hora ali tentando convencer o cidadão a ir tomar banho, a fazer a lição, a estudar, porque amanhã... Não é fácil, gente. Não é fácil. Teve mais mensagem aí? Teve mais um montão, mas não vai dar tempo, né? Na volta eu comento aqui que teve um rapaz que fez um comentário e depois as mães ainda comentaram em cima do que ele comentou. Mas aí eu falo na volta com mais tempo. Só aproveitar para mandar um beijo. Mandar os beijinhos aí. Um beijo aqui para Stephanie Aidar, que está dizendo que está amando o programa como sempre. Obrigada, Stephanie, pela audiência. Obrigadão. A gente volta daqui a pouquinho. A gente cortou a musiquinha agora porque o papo foi rolando. A gente vai de um bloco comercial, tem uma musiquinha depois, daqui a pouco a gente volta.
Estamos de volta aqui, a gente estava com altos papos aqui de final de semana corrido. Final de semana, aquele final de semana que todos os planos dão errado e você tem que ter aquele jogo de cintura para se adaptar, mas na segunda-feira você tá morta. Mas no final das contas Tudo certo, funcionou. tudo certo. Você tem mais alguma coisa para falar? Bom, então continuando lá da Luana, só para terminar, eu queria destacar aqui um comentário de um rapaz que entrou lá para comentar e ele diz o seguinte. O nome dele é Wesley Paladino. Ele diz assim: quando eu era criança, me lembro de toda a autoridade que minha mãe tinha. Quando ao sair me dizia: agora a gente vai sair. Se quando a gente estiver na casa do fulano, você ficar mexendo nas coisas, nas gavetas, etc., quando a gente voltar para casa vai apanhar e muito. Nem preciso dizer que ficava ali quietinho o tempo todo por medo de depois apanhar. Não foi a maternidade que se tornou difícil atualmente. O problema são os pais de hoje que perderam a autoridade sobre os filhos, porque não sabem educar adequadamente, com firmeza. São frouxos no trato com os filhos e, como consequência, perdem desde muito cedo o controle sobre as crianças e depois não aguentam tranco. Eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? O fato dele ter... Eu também tive uma infância igual a dele, em que tudo ameaça era apanhar. E apanhei muito. Apanhei de cinta, de galho de árvore, de borracha de pneu. A ameaça que tinha era: se fizer pior, eu vou virar para fivela. Exatamente. Assim, então, eu posso... Fio de ferro de passar roupa, eu apanhei em várias modalidades. Assim, não vou dizer que o tiro saiu pela culatra, porque até que eu dou pro gasto, vamos dizer. Mas não é um tipo de educação que eu dou pros meus filhos. Não vou dizer que eu nunca dei uma palmada nos meus filhos. Sim, já dei, com uma chineladinha. Mas de apanhar com galho de árvore, com fio de ferro, essas coisas, não. Isso aí então, eu acho que, né, é difícil falar isso ali. Mas às vezes dá a impressão que, assim, como a gente falou, pai e mãe, os dois são muito importantes na vida do filho, né? Mas, infelizmente, ainda a responsabilidade da mãe ainda é maior. A cobrança ainda é maior também. Não é para todo mundo, isso não é generalizado. Tem pais e tem pais, né? Assim como tem mães e tem mães, né? Mas eu acho que aqui no caso dele não dá para falar que a maternidade não é difícil porque ele apanhou e agora a gente não bate mais, mesmo porque dependendo do que você fizer, você ainda vai preso, né? Exato, existem coisas, esse tipo de comportamento que você passou como criança, hoje em dia não é bem visto. O conselho tutelar bateria lá. Exatamente. E sua mãe seria presa se você sair do convívio com sua mãe. Eu conheço famílias, inclusive, que moram lá no prédio onde eu moro. Eu conheço a família, conheço a mãe, uma fofa, coisa mais... A mãe mais apaixonada pelos filhos, que numa briga com o filho que ela deu uma chinelada e o menino fez um escândalo danado, mais até do que estava acontecendo ali, porque eles dão uma valorizada, né? E chamaram o conselho tutelar e ela quase perdeu a guarda do filho. Uma mulher, assim, super correta, entendeu? Mas, assim, quem não tá dentro, né? Não sabe como que é. Mas uma coisa que eu acho também, Lu, que ele vale ressaltar, que ele disse: os pais de hoje são frouxos. Existem muitos pais, isso a gente já comentou aqui, sim, que por estarem trabalhando, por terem pouco tempo, têm a culpa, por conta do pouco tempo que passam com os filhos, e são muito permissivos. Isso. Então, a permissividade é muito maior hoje em dia. Até porque antigamente, na época que a gente era criança, a mãe não trabalhava, ou se trabalhava num horário mais reduzido, estava sempre com os filhos. Eu sei que, assim, a minha mãe, por exemplo, foi trabalhar quando eu estava com 15 anos. Sabe? Então, durante 15 anos, e o meu irmão, que é 8 anos mais velho do que eu, então ele mais tempo ainda, a gente teve a mãe presente o tempo A minha mãe todo. não trabalhou ali. A minha mãe, ela trabalhou enquanto ela não teve filhos. A minha irmã, que é mais velha, ainda pegou uma época em que minha mãe trabalhava. Mas quando eu nasci, que a minha irmã já tinha 9 anos, minha mãe não trabalhava mais. Ela era mãe em tempo integral. E hoje em dia então, assim, não dá pra, né? É impossível cada caso é um caso. Tipo de realidade de mãe em tempo integral. A gente precisa trabalhar uma pessoa só, não consegue suprir as necessidades de uma família. E, gente, não há nada de errado a mãe querer ir trabalhar. Não, a questão é a seguinte: a questão é que existem mães e pais também que se permitem
liberar um pouquinho mais pro filho, porque aí acha que vai... Tá compensando tá de alguma compensando. maneira, né? Só que aí você tá criando pequenos reizinhos que É um não desserviço. conseguem... É um desserviço, são pequenos reizinhos que não conseguem ouvir, não. Então, existe muita coisa, a gente... dentro de uma família que precisa ser estudada, né, os comportamentos das pessoas, mas é aquela coisa que a gente sempre bate na tecla, empatia. Exato. A gente precisa ser empático com aquela mãe que está passando por um problema, às vezes está nervosa, fala um pouco mais alto, eventualmente vai dar uma chinelada na criança, que não é o correto, mas a gente é humano. A gente precisa ter essa coisa, tipo, senta com a pessoa e fala, você precisa de ajuda? Em vez de chamar, sabe, vou chamar um conselho tutelar, no caso da sua vizinha. Mas, assim, a gente tem empatia, no caso da Luana também, 3 crianças, aquela correria toda, falando... E por mais que tenha condições de ter uma babá, eu acho que o principal aqui é tirar essa pressão sobre a mulher. É pressão para tudo, é pressão para namorar, é pressão para casar, é pressão para ser mãe. Pressão para ter o segundo filho. Depois, exatamente, é pressão para amamentar, é pressão para estar presente, parto, é pressão de ser perfeita em todos os setores da vida dela. Então, assim, não é fácil não, gente. Não é fácil amamentar, não é fácil... Não é fácil, parto não é fácil, parto normal, cesárea não é fácil. A gente corta 7 camadas de pele da gente. Nada é fácil, nada é fácil. Eu acho que o importante é ter a empatia e respeitar a decisão de cada uma. Exato, eu acho que esse aí é o primordial. Lu, vamos continuar. Vamos continuar? Segue o baile. Vamos num assunto mais levinho. Esse assunto que agora estava meio pesado. Vamos fazer um assunto mais tranquilo. A gente deixa isso daqui para falar em outro dia. Tem os vovôs lá que estão voltando para a faculdade. Ai, que coisinha mais linda, gente. Eu também. Eu acho que, sabe, acho que até por eu ter iniciado a minha carreira profissional mais tarde, né, não foi por causa da maternidade, mas foi por outras obrigações familiares que eu tive. Então, eu fico muito tocada com esse tipo de postagem, né, de publicação. Saiu na revista Época, né, que a volta às aulas aos 90 anos, os idosos brasileiros que decidiram ir à faculdade. No Brasil, hoje, eu li, há quase 19 mil universitários com idade entre 60 e 64 anos. Você tinha noção disso? É muito orgulho. Eu vou te contar uma coisa. Eu falei que minha mãe voltou a trabalhar. Começou a trabalhar, né? Não voltou. Ela começou a trabalhar quando eu tinha 15 anos. Isso porque minha mãe voltou a estudar quando eu tinha 11. Ela foi fazer o ensino médio, na verdade ela foi fazer magistério. Ela tinha feito só até a 4ª série. Aí, quando meu irmão era pequeno, ela fez um supletivo para terminar o ensino fundamental 2, que seria, né, que é o ginásio. E aí ela tinha começado a fazer contabilidade, não tinha gostado muito, aí teve um filho, parou, depois chegou a fazer um curso de auxiliar de dentista, mas não entrou para fazer isso para trabalhar. E aí ficou sendo mãe em tempo integral até eu ter 9 anos. E aí foi quando, na verdade, ela tinha perdido um bebê. E aí, por conta dessa condição, ela teve um aborto espontâneo, na época era uma gravidez de risco, ela com 40 anos, ela pegou uma amiga dela que tinha tido um câncer no colo do útero, as duas falaram, vamos estudar? Aí ela falou, eu quero fazer magistério, foi sempre meu sonho. E ela, já com 43 anos, ela foi fazer o magistério, terminou, lá eu tinha 11 anos quando ela terminou, depois ficou um tempo sendo explicadora, né, trabalhando em casa, e quando eu tinha 15 anos ela passou para o concurso da prefeitura no município do Rio de Janeiro para ser professora da rede municipal. Né? E quando eu entrei na faculdade, em 1999, tempo isso aí, ela também entrou. Ela já estava aí, já perto dos 50 anos, ela foi e entrou para a faculdade também. A minha mãe, eu me lembro também, quando eu era criança, mas ela não tinha 40 anos ainda, ela devia estar uns 30 e poucos lá. Ela terminou o ensino, o ginásio, né? Que na época, minha mãe tem quase 80 anos, ela vai fazer 78 agora, no final desse mês. E ela estudou até a 4ª série, que falava, naquela época era muito comum, né? Então ela morava em fazenda, tinha que andar quilômetros, aquela história toda, né? Que a maioria dos nossos avós aí conta. E aí ela terminou, eu lembro disso também, eu lembro do meu pai ir buscar lá na escola e eu ir junto, assim, né? Então me lembro muito disso. Mas, voltando aqui à nossa notícia, então no Brasil há quase 19 mil universitários com idades entre 60 e 64 anos. E na faixa etária acima dos 65, o número é de quase 8 mil pessoas. É muita gente, eu não fazia ideia.
Esses dados incluem instituições públicas e privadas. Não é só em instituição privada que esses velhinhos estão indo estudar. Fazendo vestibular para as públicas também. Também. As informações constam no Censo de Educação Superior de 2017, o levantamento mais recente. Os dados não especificam a quantidade de idosos que estão fazendo curso superior pela primeira vez. Pode ser que seja uma segunda graduação. Mas para Maria Cândido Soares, que é pesquisadora em envelhecimento humano pela Unesp, cursar a universidade pode trazer benefícios aos idosos, como a atualização de conhecimentos, visão de um novo momento sociocultural e a possibilidade de buscar uma nova carreira. Mas, acima de tudo isso, eu acho que, né, traz um novo sentido para a vida. Ele deixa de achar que está velho, né? Porque a gente até já comentou isso aqui com as meninas do Gerialt, quando a Gislene veio aqui, que a gente falou sobre a sexualidade, que eles deixam de se enxergarem como acabou. Assim, e agora? O que eu vou fazer? A sociedade acaba fazendo, né, Lu? A sociedade acaba colocando para o idoso uma disfunção. Né? Falar, você já trabalhou, você já fez tudo que você tinha que fazer, cuidou de filho, cuidou um pouco de neto. Agora fica ali esperando morrer. Fica ali, né? Não é isso. Não é que a gente assim, tem que fazer. não é assim. A gente tem vivido mais, a gente tem o número de anos que a gente vive tem aumentado de algumas décadas para cá. E a gente precisa dar qualidade de vida para esse idoso. Exatamente. E conhecimento é poder. Nesse caso aqui, o idoso que se recicla, que vai aprender sobre os novos, vai reciclar mesmo o conhecimento, como ela falou aqui, ter uma visão de um novo momento sociocultural, ele acaba adquirindo outras opiniões, enxerga a vida de outra maneira, começa a ter novas ideias, te dá aquele up para... Ainda estou funcional, estou aqui ainda, né? E ela completa ainda dizendo, a Maria Cândida aqui, ela disse à BBC News Brasil, que muitos desses idosos conseguem ter o acesso ao tão sonhado diploma universitário só nessa fase da vida. Como a gente falou no caso da sua mãe, mas deve ser a realidade de muita gente aqui. Não tiveram oportunidade de ir atrás do sonho de fazer uma faculdade enquanto estava na fase de filho crescendo, que é mais difícil mesmo, que é a nossa fase mais produtiva, vamos dizer assim, que a gente tem que trabalhar para sustentar a família, né? E ela diz que mesmo que não seja para o exercício de uma nova atividade profissional, eles podem buscar uma universidade pelo prazer, mérito e reconhecimento em ter concluído o ensino superior, algo que ainda não está disponível para todos os indivíduos. Então, eles acabam fazendo parte de uma parcela da população que conseguiu, com muito custo, a altura da vida que for, ter um diploma universitário, que é uma autorrealização. Imagina, aquele dia eu fiquei super comovida das meninas falando dos idosos que elas levam no teatro, que falam, nossa, eu nunca estive no teatro antes, é a primeira vez que eu faço tal coisa. Poxa, imagina a alegria que é se formar, né? Se pra gente ver um filho, né? Ou pra gente, quando a gente se formou, né? Exato. Você chegar ali e pegar o canudo, você fala assim, caramba, eu consegui. Foram 4 anos ou mais, né? Dependendo da graduação, de luta, né? Do que for. Não, eu digo que tem graduação que é mais tempo, né? Não é aquele... não é aqueles cursos de engenharia de 15 anos, não é isso. E tem aqui até uma frase de um dos personagens usados aí nessa reportagem, que foi o senhor Eupídio Neto de Oliveira. Ele tem 70 anos e está cursando o 5º semestre de Letras na Universidade Estadual do Mato Grosso, a Unemat. Ele disse o seguinte, que ele não queria ser chamado de analfabeto. Eu acho muito, muito válido, né? E é um esforço, você vê, ele não precisaria fazer isso, né? Se fosse falar, se você fosse pensar logicamente nas razões, ele não teria porquê, mas foi buscar o que ele queria, o sonho dele de estar lá, de não, o desejo dele de não ser chamado de analfabeto. Não quero ter um diploma. Foi lá e conseguiu. Eu acho isso maravilhoso. É muito bom quando a gente consegue realizar um sonho. Também acho. Isso é muito bom. E aí até a questão que você falou da sua mãe, eu tinha comentado para mim também, até algum tempo atrás, algumas décadas atrás, existia muito aquele pensamento de que mulher não precisa estudar, porque vai ser a dona de casa, a mulher precisa saber cozinhar, precisa saber cuidar de filho, precisa saber costurar. Então, a ideia de que a mulher não precisaria, e até tinha aquela coisa, que se você
terminasse até o quarto ou quinto ano, não lembro exatamente, que muda, deve ser que muda, né? Agora vai até o quinto ano, que seria fundamental fazer um exame de admissão para o ginásio, né? E aí, por exemplo, a minha mãe não passou nesse exame de admissão. E aí ela acabou, você não precisa estudar que você é mulher. Existia essa mentalidade até algumas décadas atrás. E hoje, infelizmente, é diferente. É diferente. Né? As meninas estão aí nas escolas, estão ganhando espaço. A gente, essa coisa aí de fazer uma faculdade pela primeira vez, a gente daqui a 50 anos, talvez a gente não escute esse tipo de notícia. Exatamente. Porque as meninas estão correndo atrás agora. Então, são coisas que foram das nossas avós, das nossas mães, que não vão ser dos nossos filhos e filhas, muito menos dos nossos netos. Exatamente. Então, e ainda a gente tem que pensar em tantas pessoas, mas aqui especificamente algumas mulheres, que não puderam estudar ou por causa de uma gravidez na adolescência, exatamente, e aí não teve que priorizar a educação do filho, mas que hoje, né, consegue deixar o filho na creche, trabalhar, estudar, voltar, criar o filho, mesmo muitas vezes sem pai, né, sem um suporte ali. Não, eu digo pai não por prover, não porque é ela que está ali, que muitas vezes tá se bancando ali o filho, mas exatamente pelo apoio, pela presença, pela ombro. Pelo segurar, porque sabe, ali, a gente sabe, né? Tanto eu e você, graças a Deus, a gente tem casamentos aí que nossos maridos nos apoiam, estão sempre do nosso lado. Isso é muito importante. A gente não tá, ninguém está falando aqui de dinheiro, de sustento de família, não. A gente está falando de segurar o rojão, que nem a Olívia falou. Então, assim, parabéns para esses senhores, né, que se graduem com louvor. Exatamente. E aí, tem beijinho pra dar, pessoal? Não. Mas tem bastante gente vendo a gente, não tem? Tem. A Amanda Gliosa entrou aqui também. A Amanda fez pós comigo. Beijo, Amanda. Legal. E a gente estava falando, Lu, da questão, a gente falou de filho, de coisa, da questão da mãe. Você sabia, né, que comentei já com você na semana passada e aí trouxe de volta o assunto, né, que o sono da mãe só se recupera 6 anos. Há controvérsias, viu? Você tá passando disso e ainda não tá conseguindo dormir direito. O meu mais novo já tem 8 e ainda tem problemas com isso. Mas você sabe como funcionou. Comigo, a minha filha, com uns 4 para 5 anos, ela se resolvia fazendo muita coisa sozinha. Ela até acordava e tal. Mas com 5 para 6 anos ela já sabia onde é que ela pegava coisa para tomar um café da manhã. Não, eu digo assim, que a sequela ficou comigo. Hoje eles dormem muito mais do que eu. Nossa, final de semana eu tô acordada às 7 horas da manhã, a galera vai acordar meio-dia e meia. A sequela ficou comigo. Eles estão tranquilos, lindos, favoráveis. Tem essa coisa, né? E como não tem regra ou estratégia estabelecida para alcançar, né, o sono, já que todos os bebês são diferentes, isso vai depender apenas da criança. E aí o portal Older Baby Care decidiu investigar quantas horas de sono ininterrupto tem os pais durante a noite, chegando à conclusão de que são apenas 3 horas. Nossa, é por aí mesmo. Você está sempre alerta, né? Se a criança está fazendo algum barulhinho, você está... Meu filho, por exemplo, levanta sozinho às 6 e pouquinho da manhã para ir até o banheiro, então quando ele levanta da cama, eu já abri meu olho. Aí eu espero toda a movimentação dele para que ele vê se acontece, se ele precisa de alguma ajuda e tal. Aí ele vai no banheiro lá, lava a mãozinha dele, escuta tudo. Daqui a pouco eu escuto a porta do meu quarto se abrindo. Dá uma espiadinha, aí, né? Os passinhos dele. Bom dia, mamãe. Ai, meu Deus. A criança volta a dormir. Dorme. Não, mas o mais engraçado foi a minha filha uma vez, quando ela, menorzinha, 1 ano e pouquinho, ela aprendeu a pular do berço. E aí eu tô lá muito bem na minha cama, assim, com o pé, uma mão no meu pé, durante a noite. A gente não pensa se de repente é um espírito, né? Veio pegar a gente durante a noite. Que é aquela coisa, vou puxar seu pé à noite. Falei, chegou a hora. Chegou minha hora. Mas não. Era a Dona Sofia. Era a Dona Sofia lá, aparecendo, segurando com a mãozinha gelada o meu pé durante a noite. Nossa, com a mão gelada ainda, né? Nossa Senhora. Não, mas aí, além disso, né, o estudo conduzido pela Universidade de Oxford, juntamente com a Sociedade de Pesquisa do Sono, descobriu que o ponto mais baixo de descanso é alcançado pelos pais nos primeiros 3 meses após o nascimento da criança. Como se não bastasse, também descobriu que mesmo 6 anos depois, os pais ainda não se recuperam completamente. Tem aquela brincadeira, né, que fala que
a parte mais difícil da maternidade são os primeiros 40 anos. Né? Então... Ai, pra mim estão sendo. Mas você sabe que assim, Oli, eu tive problema com o meu filho mais novo. Com o meu filho mais velho, foi muito diferente. E eu acho que até por isso eu sofri tanto com o segundo. E meu marido falava pra mim, ele falava assim, olha, o Rafael foi exceção. Sim. Ele não foi a regra. A gente tá mal acostumado. Uma porque criança que dorme desde com cedo. 2 meses de idade, eu colocava ele acordado no berço dele, ele virava pro lado e dormia. Olha só. Mas sem chorar, assim, 8 horas da noite, mas só pra dormir, né? Assim, hoje a adolescência já provou que não é bem por aí. Não é isso. E ele, depois, quando ele tava maiorzinho, que a gente às vezes ou ia em algum aniversário, alguma coisa assim, podia estar onde fosse. Dava 8 horas da noite, ele vinha no meu colo, tô com sono. Mas imediatamente ele já deitava no meu colo dormindo. Olha só. Agora o Davi foram 2 anos de sofrimento, de acordar 8 vezes por noite, levá-lo para a cama dele, porque eu não deixava ele dormir na minha cama. Eu acredito, não acredito em cama compartilhada, isso é uma opinião minha. É aquela coisa, hábitos em crianças são ruins de tirar. Então isso assim é uma opinião minha. Eu respeito quem adota o sistema, mas era uma opinião minha, uma escolha minha. E então eu levava ele para a cama 8 vezes por noite. Então isso foi muito sacrificioso. Sacrificante. Eu adoro falar palavras diferentes. Sou poliglota. Né? Você inventa palavras. Invento. Neologismos. Né? Imexível, lembrei da palavra. Imexível, exato. Você vim dessa escola. Né? Lembrando, né, que acontece que as mulheres experimentam redução média de sono de até 62 minutos por noite, enquanto os homens perdem apenas 13 minutos. Ah, sim. A desvantagem, como a gente fala, é sempre, nossa, brincadeiras à parte. Não, mas né? É fato isso, gente. Até hoje, meu marido pode cair no prédio que ele morre dormindo. Você sabe que alguns anos atrás teve uma explosão no paiol da Marinha, lá no Rio de Janeiro. Meu pai, isso era de tarde, meu pai tinha feito alguma coisa lá, tinha chegado cansado, foi deitar para dormir. O paiol explodiu, teve deslocamento de massa de ar, eu sei que eu caí no chão na hora. O meu pai dormindo estava, dormindo ficou. Exato. Minha tia estava no Espírito Santo, ligou desesperada lá para casa para saber se estava bem, se tinha sido ele nem sabia o que tinha acontecido. Não sabia o que tinha acontecido. Sim. Ou então. explodiu o vidro e tudo mais. Eu tenho inveja de uma pessoa assim. Gente, sério, sinceramente, eu invejo pessoas assim. Porque meu marido é assim também. Se cair o prédio, ele morre dormindo, assim. Acorda no céu onde estou, quem sou eu. Porque, entendeu? Lembrando, né, que depois de 6 anos as mães continuam a dormir 20 minutos a menos e os pais apenas 15, em comparação quando o bebê não havia chegado. É difícil. Mas a gente vai conseguir. Uma hora a gente consegue. É padecer no paraíso. É padecer, porque aí depois o filho fica jovem, aí tá pra balada, a mãe também não dorme, não é? Exato, é isso mesmo. O nosso tempo acabou. Já acabou. Ah, que pena. Vou dar um beijinho aí pra todo mundo que assistiu a gente. Obrigada, gente, pela presença, pela companhia, pela audiência, pela participação. Continuem nos assistindo, curtindo nosso canal no YouTube, nossa página no Facebook. Teremos sorteios em breve. Faz tempo que a gente está prometendo. A gente está prometendo que esse sorteio vai ser bacana, viu? Fica aí de olho na gente, acompanha a gente nas redes sociais para ficar de olho nesse sorteio. E a gente volta amanhã, né, Lu? Voltamos amanhã. Até amanhã. Beijo. Até, um beijão.